Graça e paz, boa noite para todos que estão nesse momento participando deste culto. Como eu falei hoje pela manhã, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E na fé, espiritualmente, nós estamos na casa do Senhor, com o corpo de Cristo nos unindo, com o corpo de Cristo para ouvir a sua voz, para louvar e engrandecer o seu santo nome. Quero agradecer a todos que estão neste momento ligados com nós. Creio que Deus hoje, mais uma vez, tem uma palavra de vida, uma palavra para acalmar os nossos corações, uma palavra para nos fortalecer, uma palavra para nos curar de toda doença que possa estar causando qualquer tipo de ansiedade, qualquer tipo de dores para nós. Lembrando, vou dar o aviso, que amanhã nós estaremos nos encontrando 8 horas da manhã, para a nossa devocional, Encontro com Jesus, para que a gente possa estar juntos, orando e meditando com a palavra de Deus. Você é o nosso convidado, você é o meu convidado. Quero agradecer também os irmãos da Igreja Batista Emanuel pelo apoio, pelo carinho e pela gratidão. Saudade grande de estar com os irmãos. E a vitória está chegando já o domingo em que nos encontraremos ali na nossa sede da Igreja Batista Emanuel para nos abraçar, para nos confraternizar. Então, a partir de amanhã, 8 horas da manhã, nós estaremos novamente nos encontrando para falar da palavra de Deus. E eu queria compartilhar com os irmãos esta noite sobre um problema que eu creio que todos nós temos. É sobre a ansiedade. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia. Todos trouxeram a Bíblia? Todos? Amém. Então vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Capítulo 6, Evangelho de Mateus. E nós vamos ler do versículo 25 ao versículo 34. Versículo 25 ao versículo 34 do livro do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 25. Nós vamos ver como encontrar cura para essas preocupações da vida em que gera a ansiedade. Tem cura? Tem. O psicólogo pode curar? Quem cura? Deus? Quem cura essa ansiedade? Diz assim a palavra do nosso Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Portanto, eu te digo, não se preocupe com a sua própria vida, não andeis ansiosos quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, ou o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se... Tira a música total, muito bom. Meus irmãos, peço desculpa, aconteceu um pequeno problema técnico, então nós vamos voltar à nossa leitura. Peço desculpas. A nossa leitura que nós estamos fazendo encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso
25, capítulo 6 de Mateus, versos 25. Nós estamos falando, meditando esta noite sobre um mal, né, que afeta toda a humanidade, que é a ansiedade. E nós vamos saber, através da leitura da palavra de Deus, esse Jesus, que é o médico dos médicos, ele nos dando a receita, um medicamento para que a gente cure a nossa ansiedade. Diz assim: portanto eu digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiem, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupa? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Porquanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Você dá uma pesquisada sobre ansiedade e, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 50% das pessoas que procuram hospitais são vítimas de ansiedade. Os psicólogos, eles tratam a ansiedade como a doença do século. A ansiedade, ela vai gerar depressão. E essa doença, ela não atinge só um grupo de pessoas. Essa enfermidade, ela atinge todas as pessoas. Atinge desde as crianças, de todas as idades. Depois vem as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, que são chefes de famílias, as preocupações, vivem ansiosos, vivem sob a pressão dessa estabilidade financeira, principalmente este momento, quando as pessoas estão vivendo um momento de ansiedade, pensando sobre pressão da estabilidade financeira, quantos estão sofrendo agora a pressão de uma garantia de emprego, traz ansiedade para o futuro, preocupado com o estudo dos filhos, preocupado com a saúde dos filhos, um plano de saúde, como vai ser se meu filho precisar, o namoro dos filhos, com quem meu filho está namorando, com quem está se envolvendo, com o mundo que a gente está vivendo, com tantas coisas, com tantos jovens envolvidos, com tantas coisas ruins, e o medo de perder emprego. Os idosos, por suas vezes, também vivem ansiosos, vivem com medo da doença, medo da enfermidade, medo de ficar só, medo da solidão, ficar ansiosos em relação aos filhos e aos netos. E no texto que nós acabamos de ler, nós observamos aqui uma advertência do Senhor Jesus diante das
preocupações, diante da ansiedade da nossa vida. Jesus aqui ele está trazendo uma advertência para nós através da sua palavra. Essa advertência ele está fazendo para seus ouvintes, mas também para nós hoje. Jesus sabia naquele momento que os seus ouvintes estavam preocupados com uma série de necessidades cotidianas e que se preocupavam o que eles vão comer, o que eles vão beber, como que eles vão se vestir, como é que ele vai adquirir. A palavra de Deus, quando nós lemos, diz que uma multidão seguia Jesus, era uma multidão faminta, era uma multidão que era como ovelha sem pastor. Aquela multidão, ela era uma multidão que vivia preocupada. E hoje, nesse momento, o mundo enfrenta duas grandes crises. Uma crise que é nova, é uma crise de saúde pública, é o avanço dessa pandemia do novo coronavírus. E a outra é as consequências, a crise financeira que isso vai trazer ao mundo. Então as pessoas estão ficando doentes com tanta ansiedade. O povo está ansioso, o povo está doente. O isolamento, né, social está trazendo assim uma ansiedade, um descontentamento. Está gerando ansiedade, está gerando depressão. E uma psicóloga, ela foi questionada, foram entrevistados e perguntaram a ela como conter essa ansiedade diante desse avanço dessa pandemia. E ela falou o seguinte, e inclusive o nosso ministro da Saúde também alertou isso. Ela disse, olha, para não se contaminar com o vírus, as pessoas estão se contaminando com as notícias. Disse a especialista, que recomendou filtrar fontes confiáveis de informação e evitar o excesso. Foi também a orientação do nosso ministro da Saúde. É comprovado que quando as pessoas, né, diz ela, adquirem quantidade excessiva dessas notícias, vai gerar medo. E o medo vai gerar ansiedade. O que tem acontecido hoje, meus irmãos, a ansiedade é tanta que as pessoas estão com medo, assim como aquelas pessoas na época de Jesus, estão com medo de faltar comida. Então vão para supermercados, correm para lá, correm para cá, enchem as suas despensas, não se preocupam com aqueles que não têm, querem saciar a fome deles. Nós estamos ouvindo pelas notícias que os equipamentos necessários para aquelas pessoas que trabalham com a saúde, aquelas pessoas que têm contato com enfermos, como a luva, como a máscara, está faltando, porque as pessoas têm comprado, e mesmo a orientação de que a máscara e a luva é mais para as pessoas que estão infectadas ou que luvam, eles estão comprando. O álcool em gel é falta, ao passo que está sendo informado que lavar a mão com sabão. O povo está ansioso, o povo está doente. Milhões de dólares estão sendo gastos com medicamentos para controlar a ansiedade. Milhões de investimento nessa área. O homem está ansioso. E aqui nós estamos lendo, né, na nossa farmácia espiritual, Jesus Cristo, ele citando, né, que os pássaros que a gente ouve cantar com tanta alegria, eles não produzem a sua própria comida,
eles não têm como guardar no seu celeiro, não tem como guardar grande quantidade, armazenar grande quantidade, mas ele recebe o cuidado de Deus de acordo com a necessidade deles. Aí ele fala também o que acontece com os lírios dos campos, né? O lírio do campo, ele não pode confeccionar aquela roupa bonita, ele não pode fazer aquela roupa bonita, mas eles são vestidos maravilhosamente pelo Senhor. E queridos, a ansiedade é uma doença causada pelo pecado. É triste a gente, lendo a palavra de Deus, a gente descobrir que essa doença ela é produzida pelo pecado. E por isso que tem notícia boa, se ela é produzida pelo pecado, a palavra de Deus tem solução para esta enfermidade. O diagnóstico que nós vimos aqui dessa doença que nos ataca, nós lemos no capítulo 25. Portanto, eu te digo, não se preocupe ou não andeis ansiosos não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem o que beber, nem com seu próprio corpo quanto ao de vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Ansiedade é resultado de olharmos para os problemas ao invés de olhar para a grandeza do nosso Deus. Amém. Os cristãos, eles estavam ouvindo Jesus naquele momento, eles estavam vivendo um momento crítico na vida deles. Estavam vivendo um momento cercado de perigos. Aqueles cristãos, eles estavam sofrendo perseguições. Aqueles cristãos, eles corriam o risco de perder seus bens, de perder a sua liberdade, perder até a sua vida e perder a sua família. Então, meus irmãos, quando nós olhamos as circunstâncias e o perigo da nossa volta, em vez de olharmos para Deus que governa as circunstâncias, nós ficamos ansiosos. Em 2 Reis, capítulo 2, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 9 e 10, narra uma passagem que eu amo essa passagem. Essa passagem relata um episódio entre Eliseu e o seu moço. Eliseu e o seu moço, eles estavam encurralados. O rei da Síria havia cercado a cidade de Samaria com seu exército. Esse rei, ele fazia guerra com o povo de Israel, mas Deus sempre dava o livramento ao povo de Israel através de Eliseu. Toda vez que esse rei ia atacar Israel, Deus revelava toda a estratégia de rei, da invasão, a Eliseu. E diz a palavra que o exército sírio cercou a cidade durante a noite, onde Eliseu estava, que alguém denunciou Eliseu. E na manhã seguinte, quando aquele moço, aquele ajudante de Eliseu, ele acorda cedo, e quando ele olha, ele ficou apavorado. Ele olha, ele vê que os carros e os cavalos estavam cercando toda a cidade. Você imagine como que aquele rapaz ficou, imagine o desespero daquele rapaz. Um grande, um poderoso exército havia cercado, estava ao seu redor, não havia chance nenhuma de escape. Às vezes é assim que nós enxergamos também os nossos problemas. Aí vem a ansiedade, como que eu vou fazer? Amanhã, a gente já está vivendo amanhã. E Gezi, então, ele vira para Eliseu e pergunta: Eliseu, o que nós vamos fazer?
Esse rapaz, ele demonstra uma impotência, ele se sente impotente diante daquela situação. E aí ele corre para Eliseu, para ver se Eliseu tem uma solução, porque ele não tinha uma solução. A ansiedade dele não ia não ser aquele problema. Não tinha solução. Como nós vamos escapar? E Eliseu tranquilo. Eliseu, ele tinha uma comunhão com Deus. Eliseu, ele era íntimo de Deus. Eliseu estava tranquilo. E ele olha para aquele rapaz e fala assim: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Será que você pode olhar nesse momento o seu problema, aquilo que está tirando a sua paz, aquilo que está machucando o seu coração, e pelo olhar da fé, você pode ver o exército de anjos que está te cercando? Você consegue ver que Deus, nesse momento, está dando ordem aos anjos para vir resolver os teus problemas? E Geazi, ele não deve ter entendido nada do que Eliseu, porque Geazi, ele estava com o olhar espiritual fechado. Aquele rapaz poderia pensar: Eliseu está delirando. O moço, ele não conseguia ver o agir de Deus, ele estava cego. Então Eliseu, ele olha para a aflição daquele moço e clama a Deus: Senhor, abra os olhos espiritual desse homem para que ele veja. Eliseu clamou. Aquele homem, ele precisava de ver com seus olhos espirituais o que ainda não havia sido mostrado para eles. E quando Deus opera, que cai as escamas daquele moço, quando ele tem a visão espiritual aberta, ele viu um monte, lá no monte que estava cercando, cheio de cavalos e carro de fogo. Aquele rapaz, naquele momento, ele descobriu que o Deus de Israel, a quem Eliseu servia, agia com poder para o seu povo. Geazi viu o sobrenatural, o impossível que Deus estava fazendo naquele momento. Meus queridos, nunca esqueça: maior é o que está conosco. Abra os seus olhos da fé. Contemple a Deus. Ele está sempre agindo por você em todos os momentos. A ansiedade, ela é resultado de uma exagerada preocupação. Toda vez que nós estamos muito preocupados, e preocupação com as coisas materiais. Esse versículo fala: qual era a preocupação? Não se preocupa com suas com quanto comer ou o que beber, não se preocupa com os bens materiais, não se preocupa com o seu corpo, quanto ao que é de vestir. Então, os bens materiais, eles tiram a nossa visão. Algumas pessoas, elas vivem sempre ansiosas porque elas só se preocupam com as coisas materiais. Não se preocupam com as coisas espirituais. Meus queridos, a quantidade de pessoas que hoje não assumem um compromisso verdadeiro com a obra de Deus, não assumem um compromisso de estar na casa de Deus, não assume um compromisso de se envolver com a obra de Deus, é porque está mais preocupado com as coisas materiais. E isso tira a sua paz. A pessoa vive ansiosa. A pessoa está sempre se preocupando, porque a pessoa ela quer mais e mais. Elas não confiam em Deus, mas elas confiam nelas e no que o bem material possa trazer para ela. Nós vivemos numa sociedade materialista. A nossa sociedade, em nossa sociedade, o dinheiro ele se tornou o Deus do século.
Tudo gira em torno de materiais, tudo gira em torno do dinheiro. Nós vivemos numa sociedade em que, para manter o seu padrão, as pessoas às vezes têm que ter 2, 3 empregos. E com isso, esquecem os relacionamentos. Relacionamento familiar, relacionamento com os amigos e o relacionamento mais importante, que é o relacionamento com Deus. Outras pessoas, elas ficam se preocupando com o futuro. Não vivem o presente, abandonam o presente já com medo de futuro, já começa a viver o futuro. Está no presente, mas ela está querendo ver o futuro, está se preocupando, o que eu vou fazer, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o presente, Deus está mantendo, Deus está te dando uma casa, Deus está te dando alimento, Deus está te dando tudo. E a pessoa vive com medo do amanhã, se preocupando com a coisa do amanhã, tem medo de viver, tem medo de morrer, tem medo de arrumar um emprego, tem medo de ficar sem emprego, tem medo de ficar solteiro, tem medo de casar. Já viu assim como é que é? Ninguém está satisfeito, está todo mundo ansioso, todo mundo com medo, né? E o resultado que a gente encontra dessa ansiedade é que essa ansiedade ela rouba nossas forças. Uma pessoa, quando ela tem esse grau assim, de preocupação, que ela tem essa ansiedade, ela antecipa os problemas. Eu era muito ansioso, ainda sou um pouquinho, mas consegui controlar. Isso é terrível. Você vive em prol do amanhã. Se eu passei um período muito grande da minha vida, quando a empresa que eu trabalhava foi privatizada. Meus irmãos, eu ficava com medo do amanhã. Eu ficava preocupado. Tudo isso que eu falei aqui, como que eu vou sustentar minha família? Como que eu vou fazer isso? E eu ficava pensando, o dinheiro que eu receber, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou investir nisso, vou investir naquilo. E a companhia foi privatizada, eu fiquei, e nessa companhia eu me aposentei. Quanto tempo, irmão, que eu perdi com aquelas preocupações. Quantas noites mal dormidas, preocupado, sem confiar em Deus. E Deus me deu a vitória na hora certa. Eu só saí da minha companhia quando Deus quis. Tempo que eu perdi, eu sofri antecipadamente. As pessoas sofrem antecipadamente, o problema ainda não aconteceu e já estão sofrendo. Já estão pensando, já estão vivendo o problema. E essa ansiedade, ela rouba a nossa energia. E quando o problema chega, e se chegar, encontra uma pessoa enfraquecida. Aí que o inimigo usa. Aí que a pessoa se desvia do caminho de Deus. Aí que a pessoa começa a murmurar. Aí que a pessoa entra numa depressão. E as consequências vão piorando cada vez mais e mais. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Paulo ele está preso, mas ele ainda tem a esperança de ser solto. E quando ele escreve essa carta aos Filipenses, ele alertando a igreja, diz assim, olha, não andem ansiosos por coisa alguma. Irmão, não ande ansioso por coisa alguma. E Paulo dá aqui, olha, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Queridos, como eu falei, essa ansiedade ela só vai ocupar o seu coração, ela só vai ocupar a sua mente quando você tirar os olhos da majestade de Deus e colocar na grandeza dos seus problemas. Há uma frase que fica sempre a gente via muito, né? Em para-choque de caminhão, não diga
para o seu Deus o tamanho do problema, mas diga para o problema o tamanho do seu Deus. Fale, mostre para o teu problema o tamanho do seu Deus. Outra passagem que eu gosto também é a passagem que encontra-se em Números, toda a passagem encontra-se em Números, no capítulo 13 e 14, mas foi quando aqueles 12, os 12 espias, eles voltam da terra de Canaã, Moisés mandou eles lá, e as pessoas estavam todas entusiasmadas. Deus levou do Egito e finalmente aquele momento, o momento de entrar na terra prometida tinha chegado. 40 dias atrás Moisés tinha já enviado aqueles espiões para ver essa terra e deu instruções para que aqueles espiões eles descobrissem o máximo que eles pudessem para que permitisse a entrada dos israelitas na terra prometida. E quando esses espiões voltaram, eles trazem um cacho muito grande de uva. Diz que 2 homens para carregar aquele cacho de uva. E chega para nós fomos, a terra em que nos enviaste é verdadeiramente uma terra que derrama leite e mel, e este é o seu fruto. Ansiosas, aquelas pessoas se reúnem ao redor para ver por si mesmas, mas o que acontece? A alegria daqueles israelitas, ela durou pouco tempo, porque os espiões também haviam encontrado os habitantes da terra, as pessoas fortes, habitando em cidades fortificadas. Então o seu relatório foi um desastre. O relatório daqueles espias foi triste. Diz assim: a terra pela qual passamos como espiões é uma terra que devora os seus habitantes. E todo o povo que vimos nelas são homens de grande estatura. Éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, assim também eram os seus olhos. Então o povo de Israel agora ele se afunda no desespero e chora a noite inteira. Aquele povo agora começa a ter uma ansiedade. Por que tirou a gente do Egito? Por que trouxe até nós aqui? Por que tantas dificuldades? Por que nós viemos aqui agora para ser frustrado? Na entrada da terra nós somos frustrados. Mas tinha 2 espias, Josué e Calebe, cheio do Espírito Santo, que não olharam para o problema, olharam para Deus. E o relatório dele foi completamente diferente daqueles outros espiões. Disse assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra e nos dará. Só não se rebelam contra o Senhor, nem temais o povo desta terra, pois eles são nosso pão. A sua proteção se afastou dele e o Senhor está conosco. Oh, glória a Deus! Calebe e Josué viu os mesmos gigantes, viram as mesmas circunstâncias, só que eles olharam com o olhar da fé. Então eles viram, realmente tem um problema, realmente nós vamos passar por problema, mas, como ele diz aqui, não vamos nos preocupar porque o Senhor está conosco. Não vamos murmurar, não vamos agora se rebelar contra Deus, que às vezes acontece isso, né? A gente se debela, meus irmãos. A ansiedade, ela é uma coisa inútil. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora da vida? Quem de nós podemos acrescentar 1 minuto, não digo nem 1 hora, 1 minuto na nossa
vida. Então, a ansiedade, ela trabalha ao contrário. Ela, em vez de aumentar a nossa vida, ela encurta a nossa vida. Porque o tempo que nós andamos ansiosos, nós deixamos de viver. A nossa vida está sendo encurtada. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz assim: lance sobre ele, lance sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Assuma, toma posse, lance sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque Jesus, ele tem cuidado disso. Foi o próprio Jesus que falou: olha, não se preocupe. Não se preocupe com o que vocês vão comer, não se preocupe com o que vocês vão beber, porque nós vamos nos vestir. É o próprio Jesus. E no versículo 34, Jesus fala assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta para cada dia o seu mal. E qual o remédio que Jesus nos dá para a cura da ansiedade, né? Jesus, ele não dá apenas a ordem de lancem sobre mim, o porquê que vocês, mas ele também nos dá o remédio. Versículo 33 diz assim: busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Repete isso aí comigo. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Meus queridos, Jesus está dizendo aqui que a prioridade é Deus. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Em primeiro lugar em tudo que nós formos fazer. Nós precisamos e devemos de entender, se nós não entendemos ainda que Deus é maior do que tudo. Nós devemos entender que Deus é maior do que os nossos problemas. Nós devemos colocar a nossa vida na mão de Deus, que é Deus que governa todo o universo. A nossa vida ela não está solta, sendo jogada para lá e para cá como uma bola de ping-pong, ao sabor das nossas circunstâncias da vida. Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus que está no trono, ele governa a nossa vida. Ele tem o poder sobre a nossa vida. A caneta da nossa vida está na mão de Deus. Ele já escreveu toda a nossa vida no livro dele. Então, para que nós vamos gastar o nosso tempo? Esse Deus, ele é maior do que os nossos problemas. Os nossos problemas estão debaixo dos pés de Jesus. Tudo debaixo dos pés de Jesus. Quando você vai ao médico, o médico te dá uma receita e você tem que usar aqueles medicamentos de acordo com o que foi prescrito pelo médico. E a medicina de Deus, ela deve ser usada também de acordo com a prescrição dos médicos. Quando nós colocamos a justiça e a vontade de Deus em primeiro lugar em nossa vida, ele vai cuidar de todos os restos. Tudo que precisar, Deus vai curar, vai fazer. Deus vai curar a nossa ansiedade, a sua ansiedade, porque essa enfermidade, ela não está nos recursos humanos. Ela está sobre a medicina de Deus. Está sobre a provisão de Deus. E a cura é o resultado do uso correto do remédio. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. É uma palavra, é uma promessa daquele que pode cumprir.
Eu posso, às vezes, fazer uma promessa e não cumprir, mas Deus nunca deixou de cumprir as suas promessas, porque Ele tem condição de cumprir até o que é impossível. E a ansiedade, que é impossível para um psicólogo, é impossível para a medicina, é possível para Deus, mas nós precisamos de usar corretamente a medicina de Deus, o medicamento de Deus. E aí nós vamos receber aquela palavra que nós lemos lá de Paulo, que eu falei em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus é o resultado da nossa cura. Nós sabemos que fomos curados da nossa ansiedade quando essa paz que excede todo entendimento fazer parte da nossa vida. Problema nós vamos ter. Hoje pela manhã nós refletimos sobre os problemas, mas a vitória é sobre as tempestades nós vamos ter. Mas quando nós lançamos sobre Jesus a nossa ansiedade, nós vamos ter uma paz que ninguém vai entender. A paz de Deus substitui a nossa ansiedade. O nosso coração que estava cheio de ansiedade, o nosso coração que estava angustiado com os problemas, agora ele está cheio de paz. A paz mais doce de Jesus. A paz que recebemos é uma paz que ela é celestial. É uma paz que ela não é terrena. Quem não tem Cristo no coração, quem está como aquele moço lá que estava com Eliseu, com aqueles 11 espias que voltaram, essa paz eles nunca vão entender. É uma paz terrena, mas a nossa paz é uma paz que vem de Deus. Essa paz, como eu falei, não é a ausência do problema e não é a fuga dos problemas, mas é saber que tem um Deus que te dá paz, que está contigo, mesmo em meio às circunstâncias. Meus irmãos, se Deus e amigos, se Deus é maravilhoso. E eu queria, nesse momento, que você fizesse fazer um pedido de oração para que a gente ore aqui, não agora, mas durante os nossos cultos. Eu gostaria que você escrevesse aí, se você estiver passando algum problema, se você agora quer colocar a sua vida no altar de Deus, se você quer tomar esse medicamento, se você quer que Deus seguir os medicamentos de Deus, o início da receita, ele fala assim: crê no Senhor Jesus de todo o seu coração. Ele fala, o início da receita, ele fala que, olha, todos vocês são doentes, todos vocês são pecadores, todos vocês estão separados da glória de Deus. Mas ele também te dá a solução desse medicamento. Mas se você se arrepender, se você confessar a Jesus Cristo como único e eterno Salvador, em um ato de fé, você chamar Jesus para fazer parte da sua vida, para você deixar Jesus entrar no seu coração e fazer morada, não importa o nível de ansiedade que você está, das preocupações, porque essa paz que excede todo entendimento vai começar a fazer parte do teu coração. E esse coração que está cheio de angústia, esse coração que está pesado de tanta preocupação, vai ter paz. Vai ter paz. E você vai receber essa paz de Jesus. E se você, meu irmão, que passa por um momento de medo, um momento de ansiedade, um momento de angústia, Paulo diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo coloque
em tudo, mas não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica e ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus vai reinar no seu coração. Curve a sua cabeça. Nesse momento, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus, nós vamos pedir a Deus que essa paz, que excede todo entendimento, faça parte da nossa vida, faça parte do seu coração. Se você teve um encontro com Jesus, se você quer realmente ter esse Jesus na sua vida, se você está afastado, procure, como eu falo sempre, procure um cristão, uma pessoa, um crente em Jesus e caminhe com ele. Ou coloque seu telefone que eu vou entrar em contato contigo. Ou depois que passar esse período de isolamento social, me procure na Igreja Batista Emanuel, que nós queremos caminhar junto contigo. Senhor Deus, Pai poderoso, Deus maravilhoso, Deus que nos dá, ó Pai, a receita, a cura desse mal que assola a grande maioria da população, que é a ansiedade. Oh Deus, nós entregamos agora, através da nossa oração, através da nossa súplica, a nossa vida no teu altar. Tu sabes, ó Pai, cada problema que os nossos ouvintes estão passando, seja ele qual for. Seja ele, ó Pai, na parte financeira, parte familiar, parte de saúde, parte de uma falta de emprego, não importa. Mas nesse momento nós estamos colocando no seu altar, crendo, Senhor, que Tu estás já trabalhando. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, tire as escamas dos olhos daqueles que não têm conseguido enxergar a maravilha desse Deus. Que a partir deste momento, essas pessoas possam, ó Pai, olhar com o olhar da fé e ver que Tu está à frente dessa situação. Que eles possam ver, ó Pai, que não há impossível para Ti. Que essa situação já está sendo controlada por Ti. Que eles possam crer que a partir de agora a paz possa reinar no coração. Que a partir de agora toda angústia, toda preocupação possa, ó Pai, sair do coração e da mente desta pessoa. E que a paz possa estar reinando. Aquela paz que excede todo o entendimento. Nos ajuda, Senhor. Dá força a cada um deles, a cada um de nós. Cuida, Senhor. É o que nós entregamos nas Tuas mãos esta noite. E nós queremos, ó Pai, descansar no Senhor. E saber que nós não podemos fazer nada sem a Tua autorização. Nós podemos fazer a nossa parte. Nós não podemos fazer a Tua parte. Tu possa estar abençoando, Senhor, cada um que está nos assistindo, cada família. E que possa ser uma semana de vitória. Uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Que Deus possa, e nós cremos que está já abençoando cada um. Que essa semana seja uma semana de vitória. Semana, sim, que nós vamos ter os nossos problemas, nossos momentos de dificuldade, mas crendo que o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, está sobre o controle. Nós possamos estar olhando tudo com o olhar da fé. Que Deus nos abençoe. Te espero amanhã, às 8 horas da manhã, para juntos
novamente nós podemos estar exaltando e glorificando o nome do nosso Deus. Amém. Que o Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a eterna consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a igreja que pregue a verdadeira palavra, esteja sobre cada um que esta noite guardou este momento para estar aqui conosco ouvindo a tua mensagem e que sobre cada um permaneça até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite. Fica com Deus.